Ferramenta validação de dados, também conhecida como lista suspensa. Aprenda nesse vídeo. Temos aqui então uma planilha com algumas despesas e algumas receitas do mês de fevereiro. E a validação de dado, também chamada de lista suspensa, ela é o que está aplicado nessa célula aqui. Então você repara que tem uma flecha aqui, um botão apontando para baixo. Quando você clica nele, ele te dá algumas opções de preenchimento para esta célula. Note que esse preenchimento com essas informações é obrigatório. Se você tentar aqui, por exemplo, escrever um exemplo, olá, ele dá um erro, ele não permite. Agora, se a gente vier aqui e selecionar uma dessas opções, ou até mesmo digitar uma dessas opções conforme está escrito, ele permite. Então, perceba que eu digitei investimentos, ele não permitiu, mas quando eu digitei investimento, ele permitiu, porque é conforme está escrito aqui. Então, é isso que a gente vai aprender na aula de hoje. E um outro recurso também que essa ferramenta nos dá é, por exemplo, aqui em data. Se uma pessoa for digitar a data e digitar errado, por exemplo, digitar 1º de janeiro de 1997, ele vai dar o erro e não vai deixar registrar essa data errada. Agora, se eu digitar a data correta, ele me permite, certo? Então, vamos lá, vamos ver, vamos aplicar essa ferramenta nessas demais células. Como você pode ver, ela aceita qualquer informação, então ainda não está aplicado a ferramenta nela. Então, a gente vai estar aplicando. Então, aonde que a gente encontra essa ferramenta validação de dados dentro do menu do Excel? A gente vem aqui em dados, e em dados, a gente vem aqui nessa seção chamada de ferramenta de dados. Ao lado de texto para colunas é o terceiro item de cima para baixo. Ele tem um sinalzinho aqui de um chequezinho e de um sinalzinho de proibido. Então, você vai clicar nessa flechinha que tem ao lado dele e vai selecionar a opção validação de dados. Muito bem. Então, vamos entender aqui como que a gente configura essa validação de dados. Aqui, a gente vai definir primeiro quais tipos de valores nós iremos permitir para a célula que está selecionada. Então, para que eu aplique a minha validação de dados nestas células, eu tenho que selecioná-las previamente e só então abrir essa janela. Então, permitir número inteiro é a primeira opção. O que seria isso? Ele não vai permitir que o usuário insira números decimais ou fracionados. Decimal, ele só vai permitir que o usuário insira números decimais. Lista, ele só vai permitir que o usuário insira dados que estejam dentro de uma lista selecionada. Data, ele só vai permitir a entrada de datas que estão em um determinado período. Hora, mesma forma que a data. Comprimento do texto, ele vai permitir somente textos com determinado número de caracteres. E personalizado já é um pouco mais avançado, a gente vai deixar para um outro vídeo. Então, eu vou colocar aqui, nesse caso, lista. E ele me dá aqui a fonte. O que é essa fonte? Ele está me perguntando, beleza, você quer se basear numa lista, mas qual é a sua lista? Onde ela está? Então, a gente clica aqui nessa flechinha para cima, para a gente selecionar a nossa lista. Eu criei uma nova guia chamada parâmetros, e aqui eu coloquei a nossa lista de despesas. Eu coloquei manualmente, então eu vou selecioná-la. Uma vez selecionado, eu vou dar Enter. E OK. Muito bem, vamos conferir. A hora que a gente expande aqui, a gente tem todas as despesas
que a gente cadastrou lá. Então, por exemplo, eu quero colocar para luz. Luz é infraestrutura. Então, eu vou escrever aqui infraestrutura. Muito bem, ele aceitou. Agora, telefone. Eu vou escrever aqui gasolina. Ele vai dar erro e não vai aceitar. Então, eu tenho que vir aqui. Telefone é o quê? Telefone é infraestrutura. Internet é o quê? Infraestrutura. Supermercado, alimentação. Aluguel e infraestrutura. Transporte e infraestrutura. Educação, investimento. Lazer, supérfluo. Cartão de crédito, contas a pagar. Presentes, supérfluo. Poupança, investimento. Muito bem. E aqui o primeiro que a gente tinha pagado é infraestrutura. Muito bem, a gente conseguiu então fazer a validação de dados e classificar todas as nossas contas. Mas por que que tem essa opção no Excel? Em que ela pode ser útil no meu dia a dia? Bom, se você tem uma planilha que exige um preenchimento e só pode ser preenchido determinado campo com aqueles dados, único exclusivamente com aqueles dados, então você utiliza uma validação de dados e você impede o erro. Como nesse caso aqui, numa classificação de contas, onde eu preciso ter um padrão de classificação, não posso ficar criando novas categorias toda vez, senão a minha análise no final da história vai para o espaço. Então eu preciso que classifique somente nas classificações que estão pré-cadastradas. Então é para isso que serve a nossa amiga validação de dados. E agora aqui na data, a gente vai selecionar o intervalo que a gente quer criar a validação de dados para a data. A gente vai vir aqui no mesmo botão, validação de dados, permitir, ao invés de usarmos a opção lista, conforme utilizamos anteriormente, vamos utilizar a opção data. Os dados estão então eu vou colocar minha data de início. Como são despesas do mês de fevereiro, eu vou colocar do dia 1º de fevereiro até o dia 28 de fevereiro. Vou dar um OK. Muito bem, vamos fazer o teste. Quando eu coloco 1º de fevereiro, ele aceita. Quando eu coloco 27 de fevereiro, ele aceita. Agora eu vou colocar 1º de fevereiro de 2020. Ele vai dar o erro e não vai permitir. Ou eu vou fazer um teste dentro de 2021. Vou colocar 31 de janeiro de 2021. Não permitiu. Eu vou colocar 1º de março de 2021. Também não permitiu. Muito bem, então a nossa validação de dados está funcionando corretamente.